Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 130 do podcast da Página 5. Aqui Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como página.5, no Twitter como @rodcasarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. O imperador Dom Pedro I, Thomas Cochrane, marinheiro escocês conhecido como Lobo dos Mares, e Maria Graham, viajante inglesa que vivia imersa no mundo das letras, atuando como escritora, editora e tradutora, lendo gente como Walter Scott, Lord Byron e Jane Austen. São esses três personagens reais que estão no centro do novo livro de Mari Del Priore. Em A Viajante Inglesa, O Senhor dos Mares e O Imperador na Independência do Brasil, a historiadora se apoia em um grande volume de fontes para entregar aos leitores uma história real, narrada em tom de romance. Dentre os mais de 50 livros escritos por Mari, estão obras como Histórias da Gente Brasileira, O Príncipe Maldito e Histórias Íntimas, Sexualidade e Erotismo na História do Brasil. Aproveitando o novo livro e pensando em termos um papo sobre os 200 anos de independência do Brasil, que a convidei aqui para o podcast. 200 anos formais, digo. O processo de algum tipo de independência do país começa muito antes e se estende até bem depois daquele 7 de setembro de 1822. O Brasil daquele primeiro quarto de século XIX era um arquipélago de agrupamentos humanos com vínculos entre si e com Portugal, variando de acordo com as distâncias e as possibilidades de transporte, escreve Mari no novo livro. As ações para transformar o Brasil num país unificado foi um dos assuntos de nossa conversa. A influência dos ingleses dentre as populações daquele território que se desgarrava dos portugueses. Os caprichos individuais que trazem grandes impactos para as nações. E o país que temos 200 anos depois também são assuntos do papo. Mari Del Priore, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Mari, gostaria de começar o nosso papo, claro, por A Viajante Inglesa, O Senhor dos Mares e o Imperador na Independência do Brasil. Por que você escolheu, nesse momento de 200 anos da independência do Brasil, escrever sobre aquela passagem, sobre aquele momento da história do país, a partir dessas três figuras do seu novo livro? Pois é, Rodrigo, um encontro, né? Um encontro de três personagens, e a coisa mais importante, eu acho, da história e hoje, na possibilidade de estarmos fazendo livros que atinjam um grande público, as vozes, né? É preciso ter vozes falando. O historiador trabalha muito com documentos impressos o tempo todo, sejam documentos de autoridades. No caso da independência, nós temos uma multiplicidade de papéis, de jornalecos, enfim, toda sorte de informação escrita, mas você ouvir vozes, você ouvir o que as pessoas estão pensando sobre aquele momento, e esse encontro prodigioso, né, do imperador recém em meio a esse tumulto. Eu lembro que a independência já vinha se preparando há muito tempo. Aliás, historiadores não falam mais em independência, mas em independências, porque eles entendem que é um longuíssimo processo. E o caso dos dois ingleses aqui, eu diria que desde Gilberto Freire a presença inglesa não é analisada na nossa história, mas eles são as figuras importantíssimas. Eles têm uma espécie de centro de espionagem aqui na América Latina, que é o South American Center, uma coisa assim. Eles têm postos em vários portos do Brasil, que vão até o Chile, onde eles então controlam a entrada dos barcos com escravos, a entrada das mercadorias, o que é vendido, protegem os comerciantes ingleses. E o que os dois, a Maria Graham, sobretudo, que é mais eloquente, vai sentir desde o início, que é fantástico, porque eles dizem isso com todas as palavras, é esse desejo de república, sobretudo no Nordeste. Ela diz que eles já chegam aqui sabendo das revoltas que estão em curso e, além disso, a profunda antipatia pelos portugueses e também pelos grandes comerciantes ingleses, porque quando se fala em independência, a gente tem que se colocar no papel daquelas pessoas que estavam ali naquele momento. O que eles ouviam era liberdade, liberdade para comerciar, liberdade sem a metrópole, liberdade sem o grande capital inglês. Eu achei importante você já mencionar essa falta de olhar para a importância da Inglaterra, não só naquele período, mas na história do Brasil, né? Lendo A Viajante Inglesa, na hora que o
o navegador, o Senhor dos Mares, está ali pelo Chile, todo aquele momento do Chile, me lembrou muito das minhas viagens por Santiago, que você passa pelas grandes avenidas de Santiago e são aqueles sobrenomes ingleses pela cidade, né? E é uma coisa que eu já tinha de estudar a história e lendo A Viajante Inglesa eu fiquei com essa impressão reforçada de como o Brasil, ele sai do domínio português e cai, se não exatamente no domínio inglês, mas diretamente na zona de influência da Inglaterra no mundo, né? Bom, que exportava, enfim, 3/4 das exportações inglesas vem para o Brasil. E aí, dando um pulo de um século na história, tá aí o futebol para comprovar que começa aqui no Brasil, vindo da Inglaterra, claro, e com todos os termos falando em inglês. Exatamente, A olha, gente não tinha goleiro, a gente tinha goalkeeper. exatamente, sports, né, como se dizia na época, escreveu-se sports em inglês até os anos 20, 30, tudo, a introdução da bicicleta, a introdução do turf, os ingleses tiveram uma participação importantíssima aí na formação até do apetite por esportes do brasileiro. Mas o que é fascinante, viu, Rodrigo, que me pegou foram essas descrições muito minuciosas. Por exemplo, ela chega no momento que está havendo uma revolta em Recife, né? Ela está encantada, ai que lindo, o mar azul, as árvores verdes, aquela coisa de viajante sempre encantado com a paisagem, mas o que é interessante é ela perceber ali a quase que fragilidade dessas revoltas. Né? Ela vê meia dúzia de gatos pingados ali, armados, quase que com espingarda tico-tico, para afrontar as tropas de um dos mais truculentos representantes da corte absolutista portuguesa no Brasil, que foi o Luís do Rego. Mas essas descrições, o dia do fico, né, a abertura da Constituinte, ela está presente nesses momentos mais emblemáticos desses anos. Ela chega em 21, vai embora em 25, né? Ele chega em 23, o Thomas Cochrane, e vai embora em 25. Então, eles estão ali vivendo, eu diria, como jornalistas, esses eventos todos. Você falou aí de algo que te fascinou. O que mais te fascina naquele período, Mari? Olha, tudo. Eu nunca fui, eu me comunico muito bem e tal, mas eu nunca gostei da vida acadêmica, né? Reuniões e horas para definir pauta. Eu sempre gostei de pesquisa. Eu sempre fui alguém que valorizou muito a pesquisa documental. Eu vivo nos arquivos. Fiquei muito prejudicada nesse livro e em outro que vou lançar agora em setembro sobre a Tarsila do Amaral, porque os arquivos durante a Covid estiveram todos absolutamente fechados, mas o que eu gosto realmente é descobrir personagens, tropeçar nessas figuras, tentar entendê-los, tentar entender o que eles estão vendo, como é que eles estão vivendo. E a questão da escravidão. A Maria Guerra é extremamente sensível, né? Ela registra a raiva que ela tem, porque inclusive o governo inglês estava em cima dos portugueses para coibir o tráfico de escravos. Ela registra entrada e saída de navios negreiros que Dom João VI já havia prometido liquidar com a questão, para inglês ver, como bem sabemos, né? Mas o que é fantástico, Rodrigo, você já mencionou, é a presença inglesa nas menores coisas. Nas casas em que ela entrava, o piano era inglês, o tapete era inglês, as gravuras na parede eram inglesas, o chá que era servido era inglês, no bule inglês, os hábitos todos ingleses, né? De alguma maneira, contaminando essa elite cortesã que vai circular à volta de São Cristóvão, à volta de Dom Pedro, depois na casa da Marquesa de Santos. A gente sente realmente que há ali um padrão, como foi os Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial para o mundo ocidental, onde tudo que era bom tinha que ser inglês. E o mais interessante, o sentimento enorme de superioridade que eles têm até hoje em relação a gente aqui de baixo, né? Eles nos chamam de coloridos, né? Aliás, é muito interessante, eu também chamo a atenção de quem está aí nos ouvindo, a presença, os dois são unânimes em afirmar, e isso agora vem sendo corroborado pela historiografia, de uma classe média afro-mestiça, afro-brasileira, gente bem vestida, gente que está frequentando São Cristóvão, gente que é conselheira de Dom Pedro I. Eu apontei isso no outro livro, em que eu mostro que muitos afro-mestiços e afro-brasileiros acabaram, enfim,
ultrapassando a questão do preconceito, e eles observam isso com muita cuidado, né? Generais negros, mulheres e homens ricos, negros e pardos em Recife ou na Bahia. E o caso da Maria tem de saboroso, e o livro traz isso, se você me permite fazer aqui uma pequena publicidade, as gravuras que ela Claro. pintou. Ela era uma excelente pintora, né? Então nós temos aí vistas lindas, tanto do Rio de Janeiro, desse bairro dos ingleses, que era até isso, bairro dos ingleses, morro dos ingleses, hora inglesa, e da Bahia também, coisas muito bonitas. Eu ia comentar, inclusive, que eu acho que parte desse olhar sensível que ela demonstra na maneira como ela enxerga o Brasil vem dessa veia artística dela, né? Não só de uma pessoa que era pintora, mas também tinha um contato muito íntimo com a literatura. Sem dúvida, com botânica, depois ela vai, enfim, herborizar, vai mandar tudo lá para a sociedade, né, a sociedade de ciências inglesa, para o Jardim de Kew, que é o jardim que existe até hoje, que é uma beleza, com plantas raras. Enfim, ela é uma mulher toca múltiplos instrumentos, é uma mulher de classe média. Hoje os sociólogos usam essa expressão desclassificação, né? Desclassificada, porque não tinha muito dinheiro, mas tinha uma excelente educação. E ela cresce num ambiente, para quem não lembra, né, em que a Inglaterra é uma grande consumidora de livros. Ela trabalha com o maior editor da Inglaterra, que é o John Murray, que eu já havia editado Jane Austen e outras irmãs Bronte. Tem mania de viagens, né? Os livros de viagens são abundantemente publicados, a ponto de, quando ela finalmente publica a sua viagem ao Brasil, ela escreve para a Leopoldina dizendo: olha, eu acho que nem vai ter muito sucesso, porque tem tanto livro de viagem. Você veja bem, quer dizer, e uma coisa fantástica, as mulheres liam muito, e a indústria da imprensa havia criado um formato pequeno de livros para que os livros coubessem na bolsa das mulheres. Então as mulheres podiam andar com o livro em toda parte, né? Liam muito, e ela é uma dessas mulheres erudita, letrada, preparada, né? Faz um péssimo casamento, aquela cena dela, né, chegando ao final lá, enfim, na Índia, não me lembro mais onde é que eles estão, se é em Bombaim, e aí ela diz, bom, aí ao final da leitura do livro clássico, ele me beijou com seus lábios frios. Então a gente já antevê ali que é um casamento arranjado, ela já não é mais nenhuma garotota, ele também é um filho pobre de uma família de enfim, gente da Marinha Britânica, que era, assim, obviamente, o auge, enfim, a joia da coroa da monarquia britânica, e a gente vê que essa mulher vai ter uma vida muito dividida entre um apetite intelectual, uma curiosidade intelectual muito grande, e, ao mesmo tempo, essa formação que a leva a ser curiosa, mas dentro de um certo pacote, porque ela vai ser muito hostilizada pela colônia inglesa, exatamente por ser uma mulher de letras e uma mulher independente. Agora uma questão completamente pessoal. Você falou desses hábitos ingleses, né, que iam se espalhando aqui na nossa sociedade. Logo no começo você fala da cerveja preta, ali eu lendo, eu já imaginei que seria uma porter, provavelmente. E depois vem boas quantidades de vinho. Da onde vinham esses vinhos da Inglaterra? Que a Inglaterra não produz. Eram os vinhos da região já ali do Rio Douro? Não, compravam da madeira, né? O famoso porto. Não há nenhum inglês que não tenha aquela doença que dói o dedo do pé, esqueci o nome. Os homens têm mais do Gota? que as mulheres. Gota. Porque eles são grandes consumidores de porto, né? E certamente são também vinhos, eles comerciavam com o mundo todo, deviam ter vinhos franceses também, eram comerciantes. As casas de comércio, por exemplo, que ela vai contabilizar na Bahia, se não me engano, são 11 ou 13 ingleses contra um alemão e 2 franceses, né? Então, realmente, eles são os donos do comércio mundial. Eu lembro que essa South American Station é justamente para controlar consumo, consumidores, como ampliar isso, proteção a todo o material que vem da Inglaterra e vem também, lógico, o maquinário todo, tudo que o José Bonifácio não viu quando ele foi para a Europa, porque ele passa pela Inglaterra, não desce do navio, não desembarca, não vai ver nada, a viagem é abortada, mas todo o maquinário que vem para o Brasil, para a cafeicultura nesse momento, para a lavoura, é um maquinário inglês, né? Mari, e aí lendo A Viajante Inglesa, eu deparei ali na ficha catalográfica com o termo romance histórico, que sempre me deixa um pouco encasquetado. A quantidade de referências bibliográficas do livro é muito grande, e você falou já em diversos momentos aqui do nosso papo sobre as pesquisas.
mas em algum momento entra a ficção no livro? Não, o que entra, e é muito bom. Primeiro, Rodrigo, vamos ser objetivos, né? Eu, caixinha, para mim, não existe. Eu detesto caixinha. Ah, fulano é assim, Beltrano é assado. Acho que isso já acabou há muito tempo, toda a crítica, enfim, literária já mandou isso para as favas. A minha grande preocupação sempre foi, eu fui uma leitora desde muito pequena, eu adoro literatura, eu leio muita literatura, foi dar uma cadência a todos os meus textos, todos os livros que você pegar, né? Eu tenho essa preocupação em ter uma música própria, ter uma voz própria como autora, né? E fazer com que, a partir de toda a documentação histórica, as descrições, por exemplo, né, são fidelíssimas, mas que o autor realmente possa entrar no livro com prazer. Livros de história, nós sabemos, e isso eu acho que a universidade foi muito responsável, deram as costas para a sociedade. Quando eu saí da USP em 2001, né, e por que você vai sair da USP? Eu queria, na época, fazer uma coisa que causava nojo, que era divulgação. As pessoas olhavam com muita desconfiança a possibilidade de um professor acadêmico querer fazer divulgação. Mas eu sempre apostei na divulgação. Eu acho que há leitores, sim, para a história, mas não as teses que têm milhares de conceitos e notas de rodapé. E são chatíssimas de ler, mesmo as muito boas, excepcionais, a gente acaba pulando muita coisa e não entra na história do Brasil. Então, eu não discuto, quer dizer, é uma ideia do editor que quer botar o que quiser. O romance histórico é Humberto Eco, né? O romance histórico é os vários romances de Humberto Eco, é um homem que tem uma sabedoria enorme acadêmica, mas que cria ficção. Eu não crio ficção. Os personagens são reais, as vozes são reais e todas as descrições são absolutamente verossímeis. Você já mencionou aqui na nossa conversa também que a independência do Brasil, ela hoje é chamada por muitos historiadores de independências, né? A gente pega o dia 7 de setembro como um marco desse processo, mas me parece extremamente problemático alguém achar que toda a independência do Brasil decorre no dia 7 de setembro. E no livro você passa por isso, eu gostaria que você desse uma pincelada aqui no papo também sobre esse clima pré-7 de setembro, então, no caso, esses anos que antecedem a independência e criaram condições para que ela acontecesse, e como depois a independência, na verdade, ela só vai se transformar num fato após alguns outros anos do processo de estabilização do país enquanto unidade, né? Exatamente, Rodrigo. Eu diria até que se há um momento crucial nesse processo, não é absolutamente um berro à beira de um riacho, mas é a Guerra da Bahia, que fez muitas vítimas, não sabemos quantas, mas são contabilizadas em algumas milhares de pessoas que foram assassinadas, mortas, além, obviamente, da Maria Quitéria transpassada, né, por uma baioneta à porta da clausura do convento. Enfim, nós temos vários personagens nesse momento que são muito interessantes e é fundamental a gente entender que esse desejo de liberdade, que é tão percebido pelos estrangeiros, inclusive, a Maria Graham diz, deixamos Recife com a convicção de que essa parte nunca mais se submeterá a Portugal. Quer dizer, e ele também diz alguma coisa nesse sentido. Quer dizer, há uma percepção de que é necessário romper esse vínculo. O bacana, né, e estamos falando aqui para a gente que gosta de história, é que está havendo uma produção enorme em torno das independências, nesse momento, gente escrevendo, publicando de toda a parte, inclusive em Portugal. Então é bacana, por exemplo, a gente saber que em Portugal, os portugueses estão debruçados sobre esse momento, tentando entender o que é ser brasileiro. O brasileiro não queria dizer nada. Nós éramos brasilienses ou mazombos, né? Brasileiro, como carpinteiro, marceneiro, era o vendedor de produtos dos Brasis. Isso é outra coisa também que os ingleses sublinham. O Brasil é uma coisa continental com regiões muito diferentes. Então, eles chamavam de Brasils, com S no final. Dom João VI também dizia meus Brasis. Então, nós temos essa contribuição dos portugueses. A grande, querida amiga minha, Isabel Lustosa, acaba também de publicar um texto interessantíssimo mostrando que já havia uma disposição nas cortes portuguesas para o fim dessa relação por uma razão muito simples. Portugal não queria ser dependente de uma colônia, e eles eram dependentes
economicamente do Brasil. Era o Brasil que mandava dinheiro para Portugal. Então, esses debates todos, Rodrigo, certamente o ano que vem, quando a gente puder reunir o que foi publicado em termos de artigos, eu lembro que os congressos estão começando agora, quer dizer, vai vir muita coisa nova, né? Muitas coisas das quais nós já falávamos há tempos, por exemplo, o letramento das mulheres, os viajantes de uma maneira geral, isso foi repetido à saciedade, insistiam que as mulheres brasileiras eram incultas, não liam, ao contrário, a gente vê aí nas cartas que foram enviadas a Leopoldina durante a regência, as baianas e as paulistas assinando cartas pedindo que ela apoie a independência. Nós sabemos que essas mulheres liam os panfletos que circulavam, inclusive contra Dom Pedro, né, na sua relação com a Madame Castro, como era chamada a Domitila na época. Ela não era Marquesa de Santos, era Madame Castro. Madame era o nome que se dava para puta, né, em bom português. Então, e isso a gente vê nas conversas, né, nas mesas, quando a Maria Guerra vai para a casa da baronesa do Rio Seco, como já se destila, né, já há uma antipatia muito grande desses chamados cortesãos ricos, né, com relação à vida sexual de Dom Pedro, que vai acabar também por prejudicá-lo muito, essa relação dele com a Marquesa. Se por um lado é bom, porque ele vai ter a sua pequena corte brasileira na casa dela, coisa que ele não conseguia ter em São Cristóvão, aberta para diplomatas estrangeiros, depois do final da relação deles, e depois da morte da Leopoldina, que foi um estrondo, né? Foi um negócio assim, Ayrton Senna morreu, Leopoldina morreu, todo mundo na rua, todo mundo chorando, aquela coisa toda, nós vamos ter o mesmo efeito, né, contraprodutivo para ele. Então, muita coisa nova, eu acho que nós vamos aprender muito sobre esse momento, sobre as personagens femininas, que são a minha especialidade, muita coisa está aparecendo aí. E vamos para frente, né? Documentos, pesquisa. Foi ótimo você falar disso do Dom Pedro, porque um aspecto que me chama muita atenção sempre que a gente vai um pouco mais a fundo em qualquer grande fenômeno histórico, qualquer grande momento, é que a gente sai daquela ideia de o país fez isso, o país fez aquilo, a gente começa a olhar que pessoas tomaram as decisões para o que o país vai fazer, né? Que o país por si só ele não se move, quem move o país são as pessoas. E que os interesses pessoais e as agonias pessoais e as vaidades pessoais, na verdade, elas têm um poder de decidir o rumo das nações, o rumo dos estados, muito maior do que a gente supõe só olhando para a superfície da história, não? Exatamente, como as tensões impactam as decisões, né? O bacana também desse livro é que ali eu mostro como, digamos, a divisão da maçonaria em azul e vermelho, as pressões todas, né, que são sofridas pelo próprio Dom Pedro, jovem ainda, muito indeciso, entre se tornar um liberal, se tornar um monarca constitucional. Quer dizer, tudo isso está rolando, a ambiguidade dele em relação ao próprio pai. Papai, já estou indo, vou indo embora, nunca vou desobedecê-lo, não, papai, quero ficar. Quer dizer, isso tudo aparece nesse momento, quando a gente bota a lente de aumento, né, com muito sabor, isso dá muita humanidade a esses personagens, e enquanto se fala muito do papel da Leopoldina ali na regência, quando ele vai para São Paulo, ela com José Bonifácio, aquela coisa toda, eu lembro que ficar na regência era a coisa mais comum do mundo para qualquer rainha, princesa, várias outras a antecederam nesse papel, mas o que é bacana, né, e que o livro mostra, é ela ao lado dele, ali, contratando mercenários, comprando cavalos, escrevendo para a Áustria, pedindo para o Metternich fazer com que o pai dela reconheça a independência do Brasil. Então, essa mulher grávida, sempre barriguda, né, sempre suando, mas ao lado desse homem que ela, enfim, elegeu como seu companheiro, embora ele não tenha absolutamente correspondido ao voto, mas ela foi muito corajosa, e é ali que ela aparece, a meu ver, como uma grande apoiadora do Brasil. Não é absolutamente enviando cartas que ninguém sabe se chegaram, se ele leu mesmo, né? A famosa frase, Pedro, colhe o pomo porque ele está maduro. Então, isso sim pode ter ficado, mas, digamos, esse backstage do dia 7 de setembro, ninguém sabe exatamente como é que foi, porque você lembrou muito bem, ele foi reescrito, né? Mas ela, na sua presença, que é inclusive corroborada por vários viajantes que vêm trabalhar como mercenários do Brasil, o caso do Abel, do Schlichthoff, ela está sempre ali
suando em bicas ao lado dele, falando inglês, falando francês, falando alemão, ele não falava nada, falava macarronicamente qualquer coisa. O Thomas Cochrane só fala com ele em espanhol, só para dar uma ideia, né, do quanto o inglês dele era fraco. Um trechinho bem no começo do livro. O encontro entre culturas diversas, a da rica, liberal e industrializada Inglaterra e a mentalidade escravista e arcaica do jovem país. O liberalismo, as ideias liberais, têm um papel fundamental no processo de independência, não só do Brasil, mas de diversas nações pelo mundo. Posso aí mencionar, de repente, o Haiti, como consequência ali das ideias da Revolução Francesa, ou até antes da Revolução Francesa mesmo, quando ela estava sendo ainda gestada, o processo de independência dos Estados Unidos está muito calcado nas ideias liberais. E liberalismo hoje no Brasil é uma expressão que me parece trazer ideias no mínimo diferentes daquela que o liberalismo trazia na época dessas independências. Você pode falar um pouco, Mari, sobre o que era esse liberalismo ali do século XIX, século XVIII? O liberalismo fortemente marcado não só pelo pensamento francês, os grandes clássicos, mas eu diria notadamente os ingleses, porque Adam Smith já era lido aqui no Brasil. Nós já temos aqui no Brasil algumas livrarias nas capitais e esses livros circulavam nas bibliotecas. Lembro também, Rodrigo, importante, que a maior parte desses homens que vão cercar Dom Pedro I no esforço desse processo, eu estou pensando aqui não só no José Bonifácio, mas e os irmãos, lógico, né? Mas no próprio Visconde de Montezuma. Veja você, né, o filho de um piloto de navio de escravos casado com uma negra, né? E esse rapaz ele vai estudar em Coimbra, né? Quer dizer, o papel desses homens que vão para Coimbra, que nesse momento já pertencem à maçonaria, muito interessante, né? E o Montezuma é um líder, todo mundo fala do José Bonifácio, mas o líder lá em Coimbra era esse nosso, usando palavras de época, esse nosso mulato brilhante, arrogante, que diz a Dom Pedro que não quer título nenhum, que faz tudo por ideal. Ele é uma figura absolutamente deliciosa. Mas em Coimbra já se discutem, né, todas essas influências, tanto francesas, em torno de questões como igualdade, liberdade, fraternidade, mas a influência importantíssima, sobretudo para os nossos comerciantes, os comerciantes de grosso trato. Mas eu lembro, Rodrigo, nós temos uma classe média aí muito mal estudada, que é parda, que é branca, menos rica do que os grandes traficantes, que são eles também pardos, é bom que se diga isso, mas enfim, essa gente toda quer liberdade para fazer comércio, desde a fulana que tem a Liberta, que tem a sua tendazinha, onde ela vende cheiro, onde ela vende produtos agrícolas, né? O caso, por exemplo, da mãe do grande Francisco Salles Torres Homem, que era uma vendedora de cheiro na rua, uma negra casada com um português, e esse homem depois vai ser o nosso primeiro presidente do Banco do Brasil negro. Mas a gente vê que você tem já uma presença de pequenos comerciantes, barbeiros, tanoeiros, todo tipo de comércio nessas capitais, né? E esses homens também querem ser, aspas, liberais, porque eles querem ter liberdade de fazer comércio. Então é muito interessante. Nós hoje, se você me permite, só para dar uma terminada aqui, nós estamos vivendo, digamos, as consequências desse liberalismo radical que veio nos anos Thatcher, que veio nos anos Reagan, né? Que achavam que o vale tudo, né? Acabaria com a pobreza, acabaria com a desigualdade, né? E não houve nada disso, porque isso desrespeitou alguma coisa que também no Brasil não foi respeitado naquela época, que são as especificidades de cada região. Né? O liberalismo mundial não respeitou isso, criou o quê? Imensas riquezas num grupo muito pequeno e uma desigualdade profunda. E o Brasil, se nós pudermos comparar nessa época também, eram os Brasis com especificidades muito grandes e que foram amarradas, né, ao governo central por obra e graça do projeto escravista e dessas elites sobre as quais você falava, ditas liberais. Não eram liberais, porque eram escravistas, eram toleracionistas, como era a expressão usada na época, o Zé Bonifácio, o próprio Dom Pedro, todo mundo tolerava, vai acabar uma hora e tal. E a gente vê que essas elites, por terem sido formadas em Coimbra, conheciam a matéria, mas não querem aplicá-la. Vou voltar num ponto pelo qual você já passou, mas para a gente aprofundar um pouco,
porque em certo momento do A Viajante Inglesa, ainda quando os movimentos independentistas estavam sendo ali gestados, a gente lê que não existia uma causa brasileira, que isso ainda estava em frouxa gestação. Depois daquele momento, o que que a gente poderia chamar de uma causa brasileira? Porque a causa brasileira, eu posso imaginar que tá, o país como um todo pode ser uma causa brasileira. Mas para alguém comprar essa ideia, precisa ter elementos muito mais sólidos do que só o país unificado. Certamente, Rodrigo. Eu preciso me convencer a lutar com você. Você tem toda a razão. Eu diria que a causa brasileira era o poder na mão de pequenos grupos. Eu não gosto de usar a palavra elite, mas acho que dá para entender bem do que eu estou falando, que são elites econômicas que estão aí distribuídas pelo o grande norte, não se falava em nordeste, né? Mas norte e nordeste também aqui no sudeste, e que tinham projetos muito particulares, e a manutenção da escravidão foi um desses projetos, o livre comércio foi um desses projetos, enfim, essa independência, como eu digo, ela se conjuga com o termo liberdade. Agora, vai dar certo? Não, porque eles não levam em conta a participação do povo brasileiro, brasiliense, como era conhecido na época, muitos mestiços, muita gente que, volto a dizê-lo, estava inserido aí nos meios de produção e que tinha outros projetos para si e que esses projetos não são reconhecidos, né? Eu lembro, por exemplo, o papel dos escravos na sua luta dentro do batalhão do imperador. A eles foi prometida a liberdade e foi dada. Só que os senhores negociavam, mas como? Vai dar liberdade para uma propriedade que é minha? Então a gente, hoje já há historiadores que se debruçam sobre como tudo isso foi tratado nesse momento, né? E eu acho que esperava-se também, enfim, infraestrutura, que em geral estava na mão dos privados, né, quem fazia estrada, quem leva depois, no final do século XIX, trens para o interior, são interesses privados em suma. E o que vai acontecer? As famosas revoltas regenciais, Sabinada e outras, né, outras grandes revoltas que nós vamos ter durante as regências, que vão mostrar que esse povo não se sentia atendido, não tinha havido uma reforma agrária, eles não tinham terra, eram a grande maioria agricultores, queriam ter seu pedaço de chão, e nada disso havia sido atendido. A questão da escravidão continuava, e essas revoltas elas vão falar de duas coisas: desse desprezo, dessa negligência em relação ao povo, mas também dos interesses que grupos dentro do povo têm de se beneficiar. Você já passou por isso aí, você já mencionou essa coisa de que nós somos aí um grupo de interesses muito diversos, e isso a gente vê em todos os segmentos sociais. Não é só nas elites que estudaram Coimbra, não, mas também desses grupos populares, né, a força, o poder na comunidade, isso tudo vai aparecer. E aí, voltando ao 7 de setembro, agora abaixando o senso crítico e comprando a imagem do 7 de setembro como o dia da independência, afinal, querendo ou não, a gente está gravando neste momento para ir ao ar perto de 7 de setembro, então, de certa forma, a gente acaba comprando essas convenções também. Mari, como vai esse país 200 anos depois dessa independência? Eu acho que é uma situação lamentável, né? Nós temos aí a situação econômica, obviamente, é reflexo da situação política. Temos um presidente errático, para dizer o mínimo, né? Esquipático, para usar palavras que não me permitam ser processada amanhã. Acho que ele não sabe o que é esquipático. E, obviamente, o ministro da Economia que não bota de pé nada, porque não consegue conversar com o próprio presidente, então a situação econômica vai muito mal. Aumentou o PIB, que boa notícia. Sim, mas aumentou a inflação. O PIB vai aumentar toda vez que aumentar a inflação. Então, isso não é uma boa notícia. Nós sabemos que o desemprego caiu. Que bom e tal, mas o clima é horroroso, é asfixiante. Eu trabalhei muito isso num livro meu chamado Histórias da Gente Brasileira, volume 4, em que eu vou para trás mostrando como nos anos 80, Rodrigo, muito certamente amigos seus mais velhos, porque você é muito jovem, mas gente aí de seus 50, 60 anos, estavam saindo da faculdade naquela época, eram profundamente conservadores, né, conservadores de ideias, o único objetivo, eu trabalhei muito com entrevistas dessa época,
O único objetivo era comprar carro, né? Quero comprar um Opala, quero trabalhar no mercado financeiro. Quer dizer, nós saímos da ditadura, né? Essa transição foi feita em meio a um jorro de dinheiro que foi criado. O Daniel Arão Reis fala muito bem dos anos de ouro nos anos de chumbo. Os militares criaram infraestrutura, eles criaram milhares de estatais que deram milhares de empregos, houve uma migração campo-cidade enorme, e foi o momento que apareceu não mais o cidadão brasileiro, mas o consumidor brasileiro, shopping center, supermercado, esporte radical, viagem, turismo, isso tudo vem daí. E a saudade que essa geração tem desse momento de abundância, quando hoje essa geração está sofrendo uma desclassificação enorme. Então, eu que sempre trabalhei muito com essa questão das mentalidades, das formas de pensar, né, eu percebo que há um ressentimento porque esses anos de ouro não se prolongaram depois da abertura. Como historiadora, Mari, como que é perceber a maneira como essa história tem se desenhado na sua própria época? Isso é empolgante? Isso é desanimador? É isso e acabou? Cabe a historiadora analisar? Rodrigo, eu acho que eu sou muito grata aí a essa nossa conversa, porque eu acho que o maior problema hoje é a história chegar de maneira correta. Tudo bem que a história é uma interpretação, né? Todos nós sabemos, a história está sempre se fazendo, ela está no gerúndio, né? Toda essa descoberta de documentos das quais eu já falei comprova isso. Nós estamos sempre, o historiador, ele vai criar, ele vai construir em cima desses documentos. Então, não há uma verdade absoluta, isto é verdade, a Terra é plana. Não é assim, né? Agora, o nosso grande problema, Rodrigo, são os leitores. Você está aqui conversando comigo, você lê o livro, mas as pessoas não leem mais história. E eu acho que isso é o grande problema, que a universidade não soube conversar com o grande público. Os jornalistas com imensa habilidade, olha, o Peninha é meu queridíssimo amigo, eu tenho uma admiração imensa pelo Rui Castro, acabamos de ver agora a entrada na ABL do nosso querido Caldeira, né? Então você tem aí uma opção de gente que navegou entre o jornalismo e a história e que sabe contar a história. E isso é uma bênção, né? Porque coloca-se tudo aí no liquidificador, constrói-se um belo texto e as pessoas estão lendo. Essa é a nossa salvação. Ou a gente escreve e cria leitores para a história, ou vai ser morrer na praia. Eu digo sempre, criei agora um canal de história chamado Clube da História, onde eu promovo jovens historiadores, as suas publicações, as suas pesquisas, né? E eu faço isso porque eu acho que o historiador está sendo uberizado. Nós vamos acabar entregando pizza, Rodrigo. A gente não tem emprego, não tem salário, não tem leitor, as teses que dão um trabalho louco ficam empoeiradas nas bibliotecas universitárias, o problema é grande. Mari, para a gente fechar o nosso papo, eu gostaria que você me indicasse o livro, então. Eu indico sempre o mesmo. Eu sou uma devota de São Gilberto Freire. Adoro, acho que ele inspirou toda a minha geração. Se você pegar aí os grandes historiadores dos anos 80, 90, todo mundo vai beber lá em Gilberto Freire. E eu acho que Sobrados e Mucambos é um livro que nos faz compreender essa época, nos faz compreender como você já tem uma classe média emergente aí de afro-mestiços, e depois a Cátia Queiroz Matoso, a grande Cátia Queiroz Matoso da Sorbonne, vai retomar esse tema, aprofundá-lo na sua tese sobre a Bahia, e nós temos que trabalhar isso, viu? Nós temos que trabalhar as intuições do Gilberto Freire, que foram sensacionais e que ainda podem ser, digamos, sempre ampliadas para nos fazer entender melhor o Brasil. Mari Del Priore, muito obrigado pela conversa. Obrigada, Rodrigo, a você. A viajante inglesa, o Senhor dos Mares e o Imperador na Independência do Brasil chega aos leitores pela Vestígio. E por hoje é isso aí, pessoal. Indique o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.